Você já parou para pensar no poder que existe por trás de uma simples frase? Uma única combinação de palavras, repetida vezes o suficiente, pode mudar o rumo de uma vida inteira. Pode abrir portas que estavam trancadas há anos. Pode acender uma chama que você nem lembrava mais que existia dentro de você. E talvez, nesse exato momento, a sua vida esteja sendo moldada não pelas suas escolhas conscientes, mas pelas palavras que você repete em silêncio todos os dias. Sim, aquelas frases que você diz sem perceber, que ficam ecoando na sua mente como um mantra invertido. Frases como "nada dá certo pra mim", "eu não tenho sorte", "eu não nasci pra prosperar". Elas parecem inofensivas, mas cada uma delas é uma programação, um código mental que, repetido milhares de vezes, cria a realidade que você vive agora. É por isso que alguns mestres espirituais dizem: as palavras são feitiços. E não é uma metáfora poética. Cada palavra carrega uma vibração, e cada vibração interage com o campo invisível que conecta tudo o que existe. A física quântica chama isso de campo unificado. As antigas tradições chamavam de éter, de espírito, de consciência divina. Mas, no fim das contas, é o mesmo tecido invisível que responde ao comando mais poderoso que existe: a palavra com emoção. E é aqui que começa o mistério das repetições. Porque repetir não é só insistir, é imprimir. É como se cada palavra fosse uma gota de tinta caindo sobre a mente subconsciente. 1, 2, 100 vezes. E quanto mais você repete, mais nítida essa imagem se torna. Até o momento em que o invisível começa a se curvar diante do visível. E o que era apenas uma frase se torna um fato. Hoje você vai descobrir algo que a ciência moderna começa a reconhecer, mas que os antigos já sabiam há milênios: que a realidade que você vive não é fixa, ela é moldável. E o teclado com o qual você digita essa realidade são os seus pensamentos e palavras repetidos. Então, se tudo o que é repetido se torna real, imagine o que aconteceria se você aprendesse a repetir as palavras certas, na frequência certa, com a emoção certa. Você descobriria que não existe coincidência, apenas comando. E é exatamente isso que você vai aprender neste vídeo. A técnica das 100 repetições. O código esquecido capaz de reescrever a sua realidade e abrir o fluxo da prosperidade, da paz e da autoconfiança. Mas antes de mergulhar nesse mistério, eu quero te fazer um convite. Se esse tipo de conhecimento fala com a sua alma, se você sente que nasceu para entender os segredos da mente e da energia, então se inscreva agora no canal Mentes Sem Fronteiras. Aqui, cada vídeo é uma porta para o invisível. E hoje, uma nova realidade está prestes a começar. Durante séculos, a humanidade acreditou que a mente era apenas algo que acontecia dentro da cabeça, um produto do cérebro, isolado dentro de um corpo de carne e ossos. Mas um homem ousou romper essa fronteira. O nome dele era Jacobo Greenberg Zilberbaum, um neurocientista mexicano que desapareceu misteriosamente em 1994. Até hoje, o sumiço dele é um dos maiores enigmas da ciência moderna, e talvez não tenha sido um desaparecimento comum. Jacobo acreditava que a mente humana não é apenas um produto do cérebro, mas um campo de informação que interage com a própria estrutura da realidade. Segundo ele, tudo o que existe está conectado por uma teia invisível, uma rede de energia e consciência. Ele chamou isso de campo sintérgico, um tipo de matriz viva, onde cada pensamento cria uma ondulação, como uma pedra lançada num lago calmo. Agora imagine, se cada pensamento gera uma onda, e se essas ondas interagem com o próprio tecido da realidade, então cada frase que você repete é como uma frequência que sintoniza o universo para responder de um jeito específico. Jacobo dizia que a consciência é o pincel que pinta o mundo que enxergamos, e o que você vê como realidade nada mais é do que uma projeção do seu estado interno.
E é aqui que o seu poder começa a se revelar. Porque se a consciência molda o real, então o que você pensa repetidamente cria uma espécie de trilha vibracional, uma rota energética que o universo segue. A mente, portanto, não apenas observa o mundo, ela escreve o mundo. Pense no campo sintérgico como uma imensa folha em branco. A cada pensamento, a cada emoção, você deixa uma marca, uma assinatura energética. E quanto mais vezes você repete um mesmo padrão, seja de escassez ou de abundância, mais forte essa marca se torna, até o momento em que ela deixa de ser apenas energia e se transforma em matéria, em experiência, em destino. Jacobo acreditava que esse campo poderia ser acessado de forma consciente e que o segredo estava justamente na repetição de padrões mentais intencionais. Ele dizia: a realidade se estabiliza quando a mente repete um mesmo estado vibracional. Isso significa que o poder da repetição não é superstição, é ciência. E talvez a ciência que mais assusta, aquela que mostra que o criador do seu mundo é você. Nos próximos minutos você vai entender como essa descoberta de Greenberg se conecta à técnica das 100 repetições. Uma técnica simples, mas tão poderosa, que quando usada corretamente, pode literalmente reprogramar a sua conexão com o campo sintérgico. E é aí que o invisível começa a obedecer à sua nova vibração. Você já teve a sensação de que certos pensamentos simplesmente surgem, sem que você saiba de onde vieram? Como se alguém os tivesse soprado no seu ouvido? Pois é. O segredo é que, em certo nível, foi exatamente isso que aconteceu. Nenhum pensamento que habita sua mente é completamente seu. Tudo o que você acredita sobre dinheiro, amor, merecimento, sucesso ou fracasso foi instalado. Desde o momento em que você era apenas uma criança observando o mundo, seu cérebro começou a gravar padrões. Cada frase que ouviu, cada emoção intensa, cada olhar de aprovação ou rejeição, tudo foi moldando a forma como você percebe a vida. A neurociência chama esse processo de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar e fortalecer conexões com base em repetição e emoção. Mas o que os antigos mestres espirituais já sabiam é que, muito antes do cérebro, existe o campo energético da crença. É como se cada experiência emocional deixasse um rastro vibracional, uma cicatriz luminosa, que continua enviando o mesmo sinal para o universo. E é por isso que tantas pessoas, mesmo tentando mudar, continuam presas nos mesmos ciclos. Elas mudam de emprego, mudam de cidade, mudam de relacionamento, mas não mudam o padrão que está gravado no subconsciente. O programa segue rodando, invisível, silencioso, insistente. Como um código que diz: ganhar dinheiro é difícil. Eu sempre me apaixono pelas pessoas erradas. Nada na minha vida dura. E o universo, obediente, responde a esses comandos sem questionar. A mente subconsciente é como o sistema operacional de um computador. Ela não interpreta, apenas executa. E cada crença que você repete, consciente ou não, é uma linha de código sendo digitada ali dentro. O problema é que a maioria de nós nunca aprendeu a escolher conscientemente o que está digitando. A ilusão é acreditar que seus pensamentos são originais, que aquilo que você pensa é você. Mas pense bem, se você tivesse nascido em outro país, com outra cultura, outra família, outras crenças, você pensaria do mesmo jeito? Provavelmente não. Então quem é você, de verdade, por trás das repetições herdadas? É aqui que a técnica das 100 repetições se torna mais do que um exercício mental. Ela é uma ferramenta de libertação, porque quando você escolhe conscientemente o que repetir, você deixa de ser um reflexo e se torna o autor. Nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais essa ideia. Você vai descobrir como emoções, palavras e energia se fundem para esculpir a sua realidade. E por que entender isso?
é o primeiro passo para reprogramar o destino. Você já percebeu como desde cedo somos ensinados a temer a abundância? Parece estranho, mas é real. Quando éramos crianças, ouvíamos frases como: dinheiro não nasce em árvore, é feio querer demais, quem muito quer, tudo perde. Essas palavras soavam inocentes, ditas por quem nos amava, mas, sem perceber, criaram as primeiras grades mentais que nos prenderam à escassez. E o mais perigoso é que elas não foram apenas ditas, foram sentidas. Cada vez que você via alguém brigando por dinheiro, cada vez que percebia o medo estampado no rosto dos adultos, seu subconsciente estava gravando uma lição silenciosa. Dinheiro é fonte de dor. Ter muito pode me afastar de quem amo. É mais seguro ter pouco. Essas frases são sementes. E o terreno onde elas germinam é a emoção. Porque o subconsciente não entende lógica, ele entende vibração. E toda vez que uma ideia é acompanhada de medo, culpa ou vergonha, ela se fixa como uma verdade profunda. É por isso que, mesmo adultos, repetimos os mesmos padrões, gastamos tudo o que ganhamos, sabotamos oportunidades ou sentimos culpa ao imaginar uma vida próspera. Não é falta de capacidade. É apenas um programa rodando em segundo plano, dizendo que prosperar é perigoso. A ciência confirma isso. Estudos em neurociência mostram que emoções intensas liberam neurotransmissores que fortalecem conexões neurais específicas. Em termos simples, quanto mais forte é a emoção associada a uma crença, mais profunda ela se torna. E adivinha? As emoções mais fortes da infância são justamente as que envolvem medo e dor. Mas há algo ainda mais fascinante e libertador. Da mesma forma que essas conexões foram criadas, elas podem ser reconstruídas. A mente é plástica, e quando você entende como falar na linguagem dela, repetição e emoção, você pode apagar séculos de escassez herdada e escrever um novo código vibracional de abundância. Pense nisso. Se as palavras de medo criaram bloqueios, as palavras de fé e poder podem libertar. Se a repetição inconsciente te programou para sobreviver, a repetição consciente pode te programar para florescer. O problema nunca foi o dinheiro. Foi o significado emocional que você aprendeu a associar a ele. E enquanto esse significado não muda, a realidade não muda. Mas o instante em que você escolhe uma nova narrativa, um novo padrão, começa a se formar dentro da mente, como um campo vibracional em expansão. No próximo bloco, você vai entender exatamente como esse campo é criado dentro do cérebro e por que a ciência moderna confirma o que os antigos já sabiam. Repetir é criar. A cada pensamento que você tem, o seu cérebro muda. Pode parecer algo simples, mas é um dos segredos mais profundos da existência. Cada frase, cada ideia, cada emoção cria uma pequena trilha elétrica, um caminho entre os neurônios. E quanto mais vezes você percorre esse mesmo caminho, mais forte ele se torna. Mais fácil fica para o cérebro repeti-lo, até que o pensamento se transforma em um hábito. E o hábito se torna identidade. A isso a ciência dá o nome de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se moldar conforme aquilo que é repetido. O que você repete, você grava. E o que você grava se torna parte de quem você é. Imagine o cérebro como uma floresta imensa. Cada pensamento é um passo dado entre as árvores. Os primeiros passos abrem um pequeno rastro na vegetação. Mas se você continuar voltando por esse mesmo caminho, a trilha se alarga, o mato se deita, o solo se firma. E um dia, esse trajeto se torna a estrada principal da sua mente. Agora pense, se por anos você percorreu os caminhos do medo, da dúvida, da escassez, o que o seu cérebro aprendeu? A se sentir seguro apenas na escassez. A reconhecer a preocupação como conforto. A transformar o medo em rotina. Mas aqui está o poder. Essa mesma força que te programou para sobreviver pode te reprogramar para prosperar.
porque a neuroplasticidade não julga. Ela não decide o que é certo ou errado. Ela apenas obedece ao que você repete. E é aqui que o antigo e o moderno se encontram. Jacobo Greenberg dizia que o campo sintérgico, essa teia de informação que conecta tudo, se molda conforme os padrões mentais repetidos. A neurociência moderna diz o mesmo, com outras palavras. O cérebro reconstrói a si mesmo através da repetição. Então, quando você fala uma frase 100 vezes, você não está apenas dizendo palavras no ar. Você está redesenhando o seu cérebro, e com ele, o campo energético que responde às suas vibrações. Repetir é criar. Mas não apenas criar pensamentos. Criar circuitos, criar energia, criar realidade. Por isso, quando alguém repete uma frase negativa por anos, está literalmente treinando o cérebro para acreditar nela. Mas quando alguém decide, conscientemente, repetir uma frase de poder, está treinando a mente para acreditar no impossível. E a partir desse ponto, a realidade começa a se curvar. Nos próximos minutos, você vai enxergar por que essa simples constatação de que nenhum pensamento é neutro é o primeiro passo para compreender o verdadeiro mistério da técnica das 100 repetições. E se eu te dissesse que nada, absolutamente nada, do que você acredita é realmente seu? Parece uma provocação, mas é uma das verdades mais libertadoras que você pode descobrir. Pare por um instante e olhe para dentro. Observe seus pensamentos como quem observa nuvens passando no céu. Eles vêm e vão, uns mais densos, outros mais leves. Mas, de onde eles vêm? Quem colocou essas ideias dentro de você? Você nasceu puro, uma página em branco, sem opinião, sem julgamento, sem medo. Mas desde o momento em que começou a ouvir o mundo, você começou a ser moldado por ele. Cada palavra dita pelos seus pais, cada expressão facial quando você errava, cada silêncio pesado depois de uma discussão, gravou códigos dentro de você. E esses códigos se tornaram crenças. Crenças sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é possível ou não para você. Você não acreditou nelas. Você absorveu. Foi condicionado, programado, treinado a pensar, sentir e agir de determinadas maneiras. E o mais curioso, a maioria das pessoas passa a vida inteira defendendo essas crenças herdadas, como se tivessem nascido com elas. Mas a verdade é que tudo isso é apenas eco. O eco de vozes antigas, o eco de medos que não são seus, o eco de uma sociedade que te ensinou a sobreviver, não a viver. Quando você diz eu sou assim, na verdade está dizendo me ensinaram a ser assim. Quando pensa não consigo, está apenas repetindo a limitação que alguém te mostrou e você acreditou. Mas há algo poderoso nesse reconhecimento. Se tudo isso foi aprendido, pode ser desaprendido. E se foi programado, pode ser reprogramado. É aqui que começa o verdadeiro despertar. O momento em que você percebe que não é o produto do passado, é o escritor do próximo capítulo. A consciência é o ponto de virada. Quando você começa a observar seus pensamentos em vez de ser arrastado por eles, você assume o lugar do Criador. E o que antes era repetição automática, se torna escolha consciente. É por isso que a técnica das 100 repetições não é apenas sobre repetir frases bonitas. Ela é sobre quebrar o feitiço do eco. É o momento em que você silencia todas as vozes externas para ouvir, pela primeira vez, a sua própria voz. Nos próximos minutos, você vai entender como o inconsciente absorve tudo o que ouve, e como até uma simples frase dita na infância pode se tornar a prisão invisível da vida adulta. Mas também vai descobrir o poder que nasce quando você decide reescrever o próprio código. Imagine uma criança de 6 anos. Ela ainda não sabe o que é certo ou errado, não entende ironia, não distingue metáfora de realidade. Tudo o que ela ouve, sente e vê é absorvido como verdade absoluta. Agora imagine essa criança ouvindo repetidamente que Deus castiga, que as pessoas ruins serão destruídas, ou que,
A vida é dura e só vence quem sofre. O que será que acontece com o coração dela? Um dia, ela repete essas palavras com convicção e acredita nelas. Mas o que parece fé, na verdade, é programação. A criança apenas ecoa aquilo que ouviu. Ela não refletiu, não escolheu. Ela apenas gravou. Foi exatamente isso que o neurocientista Jacobo Greenberg chamava de malha de informação. Um tecido invisível que se forma entre a mente e o campo quântico, onde cada palavra, emoção e experiência deixam uma marca permanente. E quando uma frase é repetida com emoção, ela se transforma em uma estrutura estável dentro dessa malha. É por isso que tantas pessoas vivem repetindo as dores da infância sem perceber. Elas não estão erradas, estão apenas sendo fiéis às programações que receberam. E o mais incrível, ou assustador, é que quanto mais forte a emoção, mais profunda a gravação. Pense em quantas vezes, ainda criança, você ouviu frases como "não sonha alto demais". Você vai acabar se decepcionando. Melhor se conformar com o que tem. Essas palavras ficaram ali, quietas, como pequenas sementes esperando o momento de germinar. E um dia, quando a vida te apresentou uma oportunidade de crescer, essas sementes brotaram. Não como coragem, mas como medo. Não como fé, mas como dúvida. O inconsciente é literal. Ele não questiona, apenas aceita. E tudo o que é aceito passa a ser criado. Por isso, antes de reprogramar a mente, é preciso entender como ela foi programada. Essa compreensão é o primeiro passo do despertar. Quando você entende que não é culpado por ter acreditado nessas frases, mas responsável por transformá-las, a libertação começa. A técnica das 100 repetições existe exatamente para isso. Ela substitui o ruído do passado por comandos conscientes. Cada palavra repetida com intenção é uma gota de luz caindo sobre a mente, apagando gradualmente os rastros da dor e construindo um novo caminho de expansão, coragem e prosperidade. Nos próximos minutos, você vai entender por que uma única crença pode mudar completamente a direção da sua vida. E como trocar apenas uma frase, uma verdade, pode fazer o universo inteiro responder de um novo modo. Chega um momento na jornada em que você percebe que já não quer mais viver no modo automático. Você começa a olhar para as próprias reações, os próprios medos, e algo dentro de você sussurra: "Isso não é quem eu sou. É o que me ensinaram a ser." Esse é o ponto em que a consciência desperta. É o instante em que você entende que pode escolher o que entra e o que sai da sua mente, que pode decidir quais palavras continuar alimentando e quais deixar morrer de fome. A partir desse momento, você deixa de ser o personagem e assume o papel do autor. E todo autor precisa de uma nova linguagem, uma nova gramática mental capaz de traduzir a realidade que deseja viver. Essa nova linguagem nasce da escolha consciente. É quando você se olha no espelho e diz: "Eu me permito ser visto. Eu me permito prosperar. Eu me permito ser amado." E pela primeira vez, o universo não ouve apenas palavras. Ele sente autoridade vibracional. Porque quando uma frase é dita com presença, ela carrega energia. E essa energia é o que molda o campo sintérgico de que falava Jacobo Greenberg. Pense na mente como uma estação de rádio. Durante anos você sintonizou uma frequência de escassez, de medo, de limitação. E o universo obediente transmitia exatamente o que você emitia. Mas quando você gira o botão, quando começa a repetir novas palavras com emoção verdadeira, a frequência muda e, de repente, novas experiências começam a aparecer. Novas pessoas, novas oportunidades, novas ideias. Nada disso é coincidência. É resposta vibracional. A repetição é o teclado com o qual você digita sua nova realidade. Mas a consciência é a mão que escolhe as teclas. Sem consciência, você digita o passado. Com consciência, você escreve o futuro. Não é preciso mudar todas as crenças de uma vez. Basta uma.
uma única crença sólida, para iniciar a transformação. Porque quando uma frequência de poder se instala, ela começa a reorganizar todas as outras ao redor. Essa é a verdadeira alquimia da mente. Substituir o não posso pelo eu escolho, o não mereço pelo eu permito, e perceber que nesse simples ato, a realidade começa a se curvar diante da sua nova vibração. Nos próximos minutos, você vai ver o que acontece quando uma única crença muda. E como essa pequena centelha é capaz de reescrever toda a sua história. Às vezes basta uma faísca para incendiar toda uma floresta. No campo da mente, essa faísca é uma única crença transformada. Porque quando uma verdade interna muda, tudo o que se apoia nela começa a se mover também. Pense na mente como uma arquitetura de espelhos. Cada crença é um reflexo que se repete ao infinito, projetando a mesma imagem de si mesmo em cada canto da realidade. Mas o instante em que você altera um único espelho, quando você muda a forma como se enxerga, toda a estrutura se reorganiza. Os reflexos se realinham. E, de repente, a paisagem muda. Durante anos, talvez você tenha acreditado que precisava se esconder, que era perigoso brilhar demais, que mostrar seu valor poderia afastar pessoas, despertar inveja, trazer julgamentos. Mas um dia você se permite afirmar: eu me permito ser visto. Nesse instante algo muda. O campo ao seu redor responde. Você começa a ser notado, lembrado, reconhecido. Não porque o mundo mudou, mas porque a sua frequência mudou. Toda crença é um comando energético. E cada comando envia uma instrução ao campo da realidade. Se o comando é não sou capaz, a vida se encarrega de provar isso. Mas se o comando passa a ser sou digno e preparado para as oportunidades, a mente e o universo começam a conspirar a favor. Oportunidades aparecem, sincronicidades surgem, portas que antes estavam invisíveis começam a se abrir. É como se a sua consciência reorganizasse o cenário para refletir a nova versão de quem você é. Porque, na verdade, o mundo não muda quando você acredita. O mundo reflete o que você acredita. Essa é a essência da técnica das 100 repetições. Usar o poder da constância para plantar uma nova crença dominante. Uma crença que sirva como ponto de apoio para toda a sua expansão. E aqui está o segredo. Você não precisa lutar contra o velho. Basta reforçar o novo até que ele se torne mais forte. Como a luz que dissolve a escuridão, sem precisar discutir com ela. Uma crença negativa é apenas uma ideia repetida por tempo demais. E uma crença poderosa é apenas uma ideia reforçada com fé. A pergunta é: qual delas você vai escolher alimentar a partir de agora? Nos próximos minutos, você vai compreender que essa transformação não é apenas simbólica, ela é biológica. E que cada repetição cria novas conexões no cérebro, abrindo caminho para a prosperidade e a liberdade que sempre estiveram à sua espera. Chegou o momento de compreender o código. A técnica das 100 repetições é simples, tão simples que a mente lógica tende a duvidar. Mas, como toda verdadeira alquimia, o poder está na frequência, não na complexidade. Tudo começa com uma escolha. Uma única frase. Não 20, não 10. Uma. Aquela que vibra como verdade dentro de você, mesmo que, no início, pareça distante. Pode ser algo como: eu sou digno de prosperar. A vida cuida de mim em todos os detalhes. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Escolhida a frase, o ritual se inicia. Você a repete 100 vezes por dia. Pode fazer isso em voz alta, mentalmente ou escrevendo. O formato não importa tanto quanto a presença. Cada repetição é uma martelada no mármore da mente. Aos poucos, o som seco da dúvida vai cedendo lugar a um novo ritmo, um compasso de poder. No começo, a mente racional vai zombar. Vai dizer: isso não funciona. Mas o subconsciente não se guia pela lógica.
Ele responde à emoção e à constância. Quanto mais você repete, mais o cérebro começa a reconhecer esse padrão como real. E o que é reconhecido como real começa a ser projetado no campo. A técnica funciona porque une ciência e espiritualidade. No nível cerebral, cada repetição reforça um circuito neural. No nível energético, cada frase carrega uma frequência vibracional que se soma à anterior. Depois de algumas dezenas de repetições, essa energia cria massa, e o campo quântico começa a reagir. O segredo está em repetir não como quem implora, mas como quem afirma uma verdade que já existe. Não é sobre pedir, é sobre confirmar. Não é sobre insistir, é sobre relembrar quem você é. Quando essa vibração se estabiliza dentro de você, a realidade exterior começa a se alinhar. Pessoas certas aparecem, ideias novas surgem, caminhos que antes pareciam trancados se abrem com naturalidade. A mente é o teclado, a emoção é a energia elétrica, e a repetição é o código que executa o comando. Por isso, repetir 100 vezes por dia não é exagero. É treinamento neural e energético. É o ato de substituir um velho trilho mental por um novo, de ensinar o cérebro e o universo a vibrar no mesmo tom. Nos próximos minutos, você vai conhecer as 3 afirmações mais poderosas para começar essa prática e entender como escolher a que mais ressoa com o momento da sua alma. Agora que você compreende o poder por trás da repetição, é hora de escolher a chave vibracional que abrirá as portas da sua nova realidade. As palavras certas, quando alinhadas à emoção certa, funcionam como códigos sagrados que reescrevem o campo da mente e da matéria. Entre tantas possibilidades, existem 3 afirmações ancestrais que carregam em si frequências específicas, verdadeiras senhas energéticas. Você não precisa usar todas. Escolha apenas uma e permaneça com ela até sentir que a vibração se estabilizou dentro de você. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Essa é uma frase para tempos de desespero, quando o medo do futuro ou a falta de recursos parecem te empurrar para o abismo. Ela atua diretamente sobre o campo da confiança, mudando a frequência do medo para a fé. Cada repetição dessa frase é como uma respiração da alma, um lembrete de que há uma inteligência maior cuidando de cada detalhe. Quando você diz excedente tranquilizador, você não está pedindo por sobras, mas afirmando a existência de um fluxo infinito, uma fonte inesgotável de abundância que sustenta tudo o que vive. Por que a minha vida é tão perfeita? Essa afirmação é, na verdade, uma pergunta poderosa. Uma afirmação disfarçada. Ela ativa no subconsciente o mecanismo de busca, fazendo com que sua mente procure razões para comprovar a própria perfeição da vida. Em vez de focar na falta, essa pergunta treina seu cérebro para encontrar evidências de harmonia. Ao repeti-la 100 vezes, você começa a enxergar o copo meio cheio. O que antes parecia caos, agora revela propósito. E quanto mais você vê beleza, mais beleza você cria. Como conseguir seu desejo em tão pouco tempo? Substitua o trecho entre colchetes pelo que deseja manifestar. Como consegui multiplicar minha renda? Como consegui o amor da minha vida? Como consegui encontrar meu propósito? Essa frase usa o princípio da pressuposição. Ela não questiona se vai acontecer. Ela parte do ponto em que já aconteceu. E o subconsciente, obediente, começa a agir como se aquilo já fosse verdade. Ele busca provas, cria sincronicidades, reorganiza as circunstâncias. Essas são as 3 chaves principais. Cada uma delas atua em um portal diferente da sua consciência. Mas lembre-se, o poder está na constância emocional e na cereja do bolo apresentada no bloco 15.
E se você quer aprofundar essa prática e descobrir como essas afirmações se conectam ao fluxo da prosperidade, então eu te convido a conhecer o e-book A Chave da Riqueza e da Abundância. Nele, você vai aprender como alinhar mente, energia e ação para criar uma vida em que o dinheiro flui naturalmente, como expressão da sua própria expansão espiritual. O link está no primeiro comentário fixado. Agora, respire fundo, porque no próximo bloco você vai descobrir quando e como aplicar essas repetições para que o subconsciente receba a mensagem sem resistência nos 2 momentos mais sagrados do seu dia. Há momentos em que o universo inteiro parece silenciar. Instantes em que a mente consciente relaxa e o subconsciente, esse oceano invisível, se abre como um portal receptivo. Esses momentos são conhecidos como estados alfa e teta, e são os horários de ouro para a reprogramação mental. Você já os experimenta todos os dias, mesmo sem perceber. Logo antes de dormir, quando o corpo começa a afrouxar e a mente flutua entre o real e o sonho. Ou logo ao acordar, quando ainda está meio desperto, meio entregue ao vazio. Nesses instantes, as ondas cerebrais diminuem de frequência, entrando em estados de profunda receptividade. A ciência chama isso de transição entre ondas alfa, entre 8 e 12 Hz, e teta, entre 4 e 8 Hz. Mas as tradições antigas chamavam de entre mundos. Um espaço onde o véu entre o consciente e o divino se torna fino o bastante para que o novo possa ser inscrito na mente sem resistência. É por isso que a técnica das 100 repetições se torna 1000 vezes mais poderosa quando aplicada nesses períodos. Porque nesses estados, o subconsciente está desperto, mas a mente racional, crítica e duvidosa está adormecida. Ao fazer suas repetições antes de dormir, você está entregando suas palavras diretamente ao campo criador. É como se cada frase se tornasse uma semente de luz lançada no solo fértil da consciência. Durante o sono, o subconsciente começa a regar essas sementes, transformando-as em novas conexões neurais, novos impulsos, novas realidades. E pela manhã, quando você repete novamente, você reforça o plantio, lembrando ao seu cérebro qual realidade deve ser alimentada ao longo do dia. É como iniciar o dia em estado de criação, antes que o mundo lá fora tente te puxar de volta para o antigo padrão. Você pode transformar essa prática em um pequeno ritual. Acenda uma vela, coloque uma música suave, respire profundamente e, com os olhos semi-fechados, repita sua frase com emoção, sentindo cada palavra vibrar dentro do peito. Imagine a luz dessas palavras se expandindo, tocando seu corpo, suas células, seus campos energéticos. Visualize a sua mente se tornando um espelho limpo, onde o universo reflete apenas o que você escolheu criar. Nos próximos minutos, você vai entender por que a emoção é o verdadeiro combustível dessa transformação. A ponte invisível entre o que você repete e o que o universo manifesta. Porque repetir sem sentir é falar ao vento, mas repetir sentindo é comandar o próprio destino. As palavras moldam a mente, mas é a emoção que dá vida a elas. Sem emoção, as palavras são apenas sons. Com emoção, elas se tornam frequência criadora. O universo não responde ao que você diz, responde ao que você sente enquanto diz. Por isso, quando você repete uma frase poderosa, não basta pronunciá-la mecanicamente. É preciso viver o sentimento como se já fosse real. Cada emoção é uma assinatura energética, um sinal enviado ao campo quântico dizendo: é isso que estou escolhendo vibrar. E o campo, como um espelho, devolve a mesma vibração em forma de circunstâncias, encontros e oportunidades. Quando você repete: Deus satisfaz todas as minhas necessidades, não diga apenas com os lábios. Sinta. Imagine o alívio de quem já tem todas as necessidades supridas. Visualize as situações resolvidas, o corpo em paz, o coração leve e confiante.
Permita-se sentir gratidão antes de ver o resultado. É esse antes que cria o depois. A emoção é a ponte entre o invisível e o visível. Quando o coração acredita, o cérebro obedece. E quando os dois vibram em sintonia, a realidade não tem escolha, ela se reorganiza. A neurociência explica isso de forma clara. As emoções positivas liberam neurotransmissores como dopamina e serotonina, que fortalecem os circuitos neurais associados ao bem-estar e à confiança. Em outras palavras, sentir-se bem é sinalizar prosperidade ao cérebro. E, quanto mais você se sente próspero, mais próspero você se torna. Mas há um detalhe sutil. A emoção não pode ser forçada. Ela deve ser evocada, como quem acende uma chama com delicadeza. Por isso, antes de começar suas repetições, feche os olhos e respire. Lembre-se de algo que desperte gratidão. Um momento, uma pessoa, um gesto. Sinta o coração se expandindo, e nesse estado comece a repetir sua frase. É assim que a palavra deixa de ser som e se torna luz vibrante. É assim que a técnica das 100 repetições passa de exercício mental a ritual quântico de criação. Porque o universo é sensível à coerência. E coerência significa isso. O coração sente, a mente afirma e o corpo acredita. Nos próximos minutos você vai perceber como o universo começa a responder a essa coerência, através de sinais, sincronicidades e pequenas mudanças que indicam que o invisível já começou a trabalhar ao seu favor. E é sobre esses sinais que vamos falar agora. As provas vibracionais de que a sua nova programação já está se manifestando. Antes que o mundo mude lá fora, algo muda dentro de você. E esse é sempre o primeiro sinal de que o processo começou. A técnica das 100 repetições não transforma de forma súbita, como um raio caindo do céu. Ela transforma de dentro para fora, em camadas, silenciosamente, até que a nova vibração se torne tão forte que o universo não consiga mais ignorá-la. O primeiro sinal é a paz. Aquela sensação inexplicável de tranquilidade, mesmo quando nada parece ter mudado ainda. Você olha para as mesmas situações, mas algo dentro de você já não reage como antes. O medo perde o peso. A urgência dá lugar à confiança. É como se uma voz interna dissesse: está tudo certo. O fluxo está cuidando de mim. O segundo sinal é a mudança de percepção. Aquilo que antes parecia problema, agora parece um caminho. Você começa a ver padrões, coincidências, pequenos sinais sutis do universo. Alguém te liga por acaso. Uma ideia surge do nada. Uma solução aparece no momento exato. Esses não são acasos. São as respostas do campo quântico, mostrando que a vibração começou a se alinhar. O terceiro sinal é o impulso criativo. De repente, você sente vontade de agir, de colocar em prática aquilo que antes parecia impossível. É o subconsciente reorganizando a energia para manifestar aquilo que você vem afirmando. A intuição se intensifica, e a vida começa a parecer guiada por algo maior. Esses são os sinais sutis que a mente tenta ignorar, mas que o coração reconhece de imediato. Porque o universo fala através de sensações, não de palavras. E quando a vibração muda, a frequência das experiências muda junto. Então, se você começou a sentir mais paz, mais clareza e uma leve vontade de criar, saiba, já está funcionando. Mesmo que o resultado ainda não tenha se materializado, a semente já rompeu a casca. E dentro do invisível, ela está crescendo. A partir desse ponto, o único erro seria desistir. A mente antiga vai tentar sabotar, vai dizer: não está acontecendo nada. Mas lembre-se, o solo é escuro antes da flor nascer. Continue regando com fé, e o jardim vai florescer. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que existe um caminho ainda mais rápido e profundo para quem quer acelerar esse processo de reprogramação. Um método silencioso, automático,
que atua no mesmo nível onde as crenças foram criadas. É o que muitos chamam de método subliminar. E é sobre isso que vamos falar agora. Agora chegamos ao coração do mistério. A técnica das 100 repetições não é apenas um exercício de foco. Ela é, na verdade, um rito de reconexão entre o humano e o divino. Porque repetir é mais do que insistir. É lembrar. Lembrar quem você é. Lembrar de onde vem o poder que cria mundos. Lembrar que a palavra, quando nasce do coração, é sagrada. Jacobo Greenberg dizia que a consciência humana é um espelho do campo universal. Tudo o que você pensa, sente e afirma se reflete nesse espelho. E o campo, por sua vez, reflete de volta o mesmo padrão. Quando você repete 100 vezes a mesma frase, você está sincronizando o seu espelho com o do Criador. Está afinando a sua vibração até que ela entre em ressonância com a vibração da própria fonte. É por isso que, em diversas tradições antigas, os mantras, os salmos, as orações e os encantamentos tinham algo em comum: a repetição rítmica, porque o ritmo abre portais na mente, fazendo com que o consciente se curve e o subconsciente se una à consciência divina. Quando você repete uma frase 100 vezes, você está atravessando um limiar vibracional. As primeiras 20 repetições quebram a resistência da mente racional. As próximas 30 começam a construir o novo padrão. E as últimas 50, essas são a ponte. É quando o som deixa de ser apenas palavra e se torna frequência espiritual. É nesse ponto que o milagre começa a acontecer. Não porque algo fora de você se move, mas porque você se move em direção ao divino. Você se alinha à vibração da criação e o universo obediente responde: assim seja. A revelação é simples e profunda. O poder não está na frase, está na consciência que a repete. Quando o eu sou dentro de você desperta, cada palavra que o segue se torna uma ordem sagrada. Eu sou digno. Eu sou próspero. Eu sou abundância. Essas não são afirmações, são decretos divinos. O segredo oculto das 100 repetições é que, ao final de cada ciclo, você não está mais repetindo a frase está repetindo você. Ela se torna viva, consciente e criadora. E nesse instante, o humano se funde ao divino. Você deixa de pedir e começa a emanar. Essa é a verdadeira alquimia mental. O momento em que a palavra se faz carne, em que o verbo cria o mundo, em que o pensamento se torna realidade. E é com essa consciência desperta que chegamos ao momento final, o encerramento dessa jornada, onde você vai integrar tudo o que aprendeu e selar o novo código da sua realidade. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o ar entrando, preenchendo o peito, e perceba que algo dentro de você mudou. Não é mais a mesma pessoa que deu o play neste vídeo. A sua mente ouviu, seu corpo sentiu e a sua alma lembrou. O que você acabou de vivenciar não é apenas um ensinamento, é uma iniciação vibracional. Porque quando o conhecimento toca o coração, ele deixa de ser teoria e se torna transformação. A técnica das 100 repetições não é sobre decorar frases. É sobre acordar o Criador dentro de você. Aquele que, por muito tempo, esqueceu o poder da própria voz. O que cria não é o som, é a consciência por trás dele. Cada palavra que você repetir a partir de agora será um decreto de luz lançado no campo quântico. E cada emoção sincera que a acompanha será a força que move o invisível para o seu favor. Você aprendeu que não é vítima do que acredita, mas autor do que escolhe repetir. E que mudar uma única crença é suficiente para reorganizar todo o universo ao seu redor. Agora, imagine. Se uma única crença já é capaz de tanto, o que não acontece quando você passa a viver em estado de consciência? Quando cada pensamento se torna oração, cada palavra se torna vibração e cada ato uma expressão da sua própria divindade, você está pronto para viver a partir desse novo código. Para falar com fé,
agir com propósito e repetir com amor. Então repita comigo, em voz alta ou em silêncio, sentindo cada palavra ecoar dentro do seu peito. Eu escolho reprogramar minha mente para prosperar. Eu escolho viver alinhado ao fluxo da abundância. Eu sou o criador consciente da minha realidade. Sinta essas palavras se expandindo, viajando além do corpo, tocando o campo onde os sonhos se tornam formas, onde o invisível se curva diante da intenção. E quando abrir os olhos, leve essa energia com você, porque o verdadeiro poder não está neste vídeo, está em você. Você é o Verbo vivo, a ponte entre o humano e o divino. Gratidão profunda por caminhar comigo.